Vamos lá, pessoal. Então, vamos saber que os domínios afetivos, cognitivos, motores, nessa pluralidade, nos coloca departamentos que venham ser alicerçados diante de uma vida fundamental entre o desenvolvimento e as regras e as inregras que acontecem entre o ciclo infantil, o ciclo motor e os seus meios de organização e biorganização ligada à própria identidade perdida ou um elo perdido. Nesse anelo perdido há uma anexão. Essa anexão, esse anexo, relaciona anéis, o que liga o que? Um pacto, ou seja, uma aliança entre o seu corpo e o ambiente. Quer dizer, essa conexão, o corpo e o ambiente, o sujeito e o ambiente e o sujeito. Nos coloca algo explícito e implícito, que lembramos da nossa infância, jogos cujo conteúdo implique o reconhecimento de si mesmo e das próprias possibilidades de ação, ou seja, respeito corporal. Jogos cujo conteúdo implique reconhecimento das propriedades externas, dos materiais, objetos para jogar, sejam eles do ambiente natural ou construídos pelo homem, ou seja, usando os seus benefícios ligados à própria criatividade, que são novidades, movimentos renovadores que deixam de implicar o que é jogo, um produto já padronizado, já acabado, mas o próprio jogo ele é inacabado, ensina a sua própria identificação de jogo, que é espontâneo, ou seja, não sei qual o melhor, sendo populista ou erudito, entre fatores expoentes entre a ação e a sua própria perpeciência entre a medicina esportiva, a medicina motora. E quando falamos de medicina, falamos da origem etimológica, meios, e aonde há os meios, a ação, aonde há uma ação, há uma operação, aonde há uma operação, há uma habilidade que venha implicar o campo de inter-relação entre o pensamento e o reconhecimento. O pensamento e o conhecimento. O pensamento sobre uma ação, que vai haver um conhecimento da sua imagem corporal, que venha conceituar o seu próprio corpo nos meios de sua própria imagem que você tem e a outra pessoa nos meios de comunicação. Quando eu falo meios, falo sobre medicina. Nos coloca um jogo cujo conteúdo implique relações importantes. Então, essas relações importantes são matérias de ensino, e ensino que vai relacionar patamares entre etapas primordiais, que vai haver princípios. Aonde há materiais, há um ensino. E aonde há um ensino, há uma matéria. Aonde há matéria, há um ser. Aonde há um ser, há um tempo. E aonde há um tempo, há um espaço. E esse espaço vai nos colocar necessidades para pensarmos e repensarmos a cada dia o que devemos saber. O que é saber? Saber é algo conveniente que eu devo saber? Boa colocação. Mas qual a maneira que eu devo saber? Qual a maneira para sobreviver? O saber cuja existência é o meu ciclo de vida diante de jogos e esportes, que meio possa ser influentes entre intercâmbios que relacionam a nossa própria vida. Os fatores, a linguagem, a maneira que seja ineficiente ou indeficiente, que possa facilitar o sucesso da nossa vida. Muitas vezes a nossa maneira de enxergarmos que nós não temos uma eficiência em determinados espaços ou lugares, ou brechas que tem, vão colocar fatores que venham ser maneiras de conteúdos que venham extrapolar ou manejar a própria maneira de um aprendizado motor, desenvolvimento motor e habilidade motora. Pois bem, quando eu falo sobre conteúdos ligados ao ciclo de vida, nos coloca fatores importantes, ligados em embriologia, ligado à sincessoria, ligada à própria comunidade, a sincessoria ligada à sinceridade de expressar, de demonstrar os campos da demagogia ou própria maneira de ser convivente entre os patamares. A maneira que nos colocamos aqui são regras, regras que acontecem diariamente, envolvem fatores entre a minha vida e a sua vida. Quando eu falo sobre jogos, não tem como falar sobre periodização. Quando eu falo sobre jogos, não tem como falar sobre pautas, atas, que acontecem diariamente nos filmes constantes da nossa vida ao recordar e viver. Essa recordação nos coloca fatores de restaurações,
ligado à manutenção do treinamento, restituições ligadas ao ciclo orgânico proteico, ou seja, outras organizações e desorganizações e reorganizações que ocorrem diante de nossos próprios trabalhos. Então, quando falamos sobre trabalhos, temos conteúdos. Quando falamos de trabalhos, temos tempos de deslocamento e velocidade. A velocidade, ela nos coloca um mérito muito grande, mas menos a meritocracia que vai nos ajudar entre diversas séries e diversidades e multidisciplinaridade. O que é subcultura? A subcultura é uma pessoa delinquente? Para mim, a subcultura é a pessoa que muitas vezes ela possa ter possibilidades de ter o que os seus direitos e deveres de falar. Mas a subcultura para alguns são fatores de abusos de poder que relacionam uma delinquência. Embora a Ângela Dutra, ela coloca fatores importantes, todo respeito ao serviço social e ciência social, que estou colocando aqui, o paupismo. Ali tem a capa de um livro, um campo de instituições para adolescentes e jovens, coloca fatores importantes, né? O SUAS e outros relações, especialmente. O que é delinquente? Delinquente é a pessoa que vem a delirar. Então são fatores que nós temos que ter precaução no nosso freio e ter um controle motor. O controle motor é um desenvolvimento onde vai haver um utilitarismo. O utilitarismo e o assistencialismo são fatos úteis que vêm a relacionar, porque é a maneira que você foi útil. Por isso que é utilitarista, autoritarista, ou seja, autoritarismo, automatismo, que vem a influenciar fatores importantes. Se não tinha marcado em épocas as suas histórias, esses tratos e tratados relacionados à própria pedagogia, os encontros de pesquisas profundas entre essas descobertas. O que eu quero dizer é que a maioria das vezes o que é delinquência nos coloca maneiras entre o próprio viver e o nosso próprio direito. Parece que o artigo 1 é um artigo pacífico, mas é um artigo conflituoso. Só quero chegar aqui, não é minha área em questão de direitos e deveres, mas é a área que eu tenho que respeitar, nos campos corporais, nos campos jurídicos de empregabilidade. Quando eu falo trabalho, não tem como falar sobre empregabilidade. E empregabilidade vai associar ao dicionário jurídico, sobre dutelidade, tutelar. E os campos tutelares têm algo hegemônico entre esses direitos e uniões. O Brasil é uma união, pessoal. Pode ser cacique, pode ser guerreiro, é uma união. É uma ilha, assim, que demonstra um país extraordinário de organizações. Eu entendi uma professora uma vez que ela colocou conteúdo oculto no respeito a ela, porque o Espírito Santo ele é bem oculto mesmo. Olha o mapa do Brasil, ela vai entender, porque eu brinco com ela, já brinquei com a professora uma vez. Ok? Então são fatores que vêm a relacionar essa empregabilidade. Então não é jogos sujos, é jogos cujo a consequência é um aprendizado. Sujeira é iminente da criança. Quando ela nasce, ela vai brincar, vai pra lama, vai chover, vai brincar, vai ter esses acervos. Embora tempos atrás era mais acessível. Por isso está esse livro aqui, ó. Taxonomia de objetivos educacionais. Ó, a teoria de Blow. Tem essa teoria aqui interessante, que está destacada muito na fisiologia humana. Então, essa adaptabilidade progressista ligada ao organismo, essa adaptabilidade que, às vezes, natalidade também está ligada ao campo demográfico e populacional, de quantidade de pessoas, nos coloca uma maneira de carga acentuada ligado ao homem e à mulher e as questões de gênero, espécie, classes sociais e etnias, e essa carga acentuada vai relacionar a uma carga pesada. E essa carga pesada vai conceituar o que você é, o que você não deve de ser. São questões de leituras e releituras ligadas a uma escola. Esse ciclo orgânico de treinamento e conceitua um ser constante a cada dia. Então, para continuarmos entre esse aprendizado, o que vem é nos colocar uma cultura corporal? É o próprio corpo? Ou seja, só o próprio corpo, ou você tem que fazer algo também que seu próprio corpo possa também adquirir uma adaptabilidade, adaptações que venham a socorrer diante das práticas esportivas. Ok? Então, a comunidade compreender, a comunidade entender, a comunidade valorizar, a comunidade exagerar, a comunidade oxigenar. A palavra otos, entender o campo de sistematização de pesquisa, mas nos colocava em variáveis e variáveis cujo desenvolvimento e o treinamento, e aonde é um aprendizado, ok?